Oi, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui hoje mais uma vez para me falar com vocês. E hoje eu queria falar aqui um assunto rapidinho com vocês. Vocês que têm filhos pequenos, que têm adolescente. Então, eu queria falar a respeito das crianças, dos adolescentes, que às vezes os pais acham que eles não se entristecem, que eles não guardam sentimentos, mas olha, pessoal, isso é um engano. Vocês sabiam que os adultos, quando eles estão passando por algum problema, quando eles estão tristes, angustiados, eles chegam em alguém e eles começam a falar. Aonde eles chegam, eles começam a falar, botar para fora. Os adultos, eles mostram o que eles estão sentindo, né? Agora, a criança, eles não conseguem botar isso para fora. Como que eles colocam isso? Como que é o sinal de uma criança que está sofrendo? É no comportamento. Às vezes a criança, ela quer ficar no quarto, ela está triste, ela não quer comer, ela às vezes não quer ir para a aula, não quer estudar. Nós temos que ver assim esses comportamentos, porque esse é um sinal. Lembra, pessoal, que eu falei a respeito da teoria cognitiva comportamental, que pensamentos, né? Pensamentos que geram emoções, que geram comportamento. Então, quando você vê uma pessoa, ou uma criança, ou uma adolescente, que ele está tendo um comportamento que tá, não, assim, um comportamento diferente do que ele era antes, então vocês têm que entender que existe alguma coisa de errado. Então, os pais, o que que os pais têm que fazer para ajudar o seu filho, para ajudar, né, essa criança? É chegar nele, é conversar, é acolher o seu filho, é mostrar para o seu filho que você é o pai ou a mãe, que ele pode confiar em você, que você está ali para acolher ele, para ele se sentir seguro, para ele confiar em contar as coisas para vocês. Olha, pessoal, eu estou falando isso porque teve uma criança e a mãe estava conversando comigo a respeito, né, dessa criança, falando que ele ficava só no quarto, que ele não queria conversar, ele estava tendo crise de ansiedade e ele ficava o tempo todo passando mal. E aí eu ainda eu não sou formada, eu estou no sétimo semestre. Mas aí eu conversei com essa mãe, né? Eu falei assim, o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, né? Para mim entender o porquê que essa criança estava tendo esse comportamento. E ela falou a respeito da mãe dela, né? Da avó dele. E aí eu fui conversar com essa criança, fui conversar com ele, perguntando, né, perguntei para ele se estava tudo bem. Assim, eu fui puxar um assunto para ele, né, para ele ficar à vontade comigo. Eu chamei ele numa sala, pedi para que ele sentasse e conversei com ele, fiz ele se sentir, sabe, seguro, confiante, né, confiar em mim. E aí ele começou a conversar a respeito da avó dele que tinha falecido. E ele começou a falar nos momentos, né, que ele tinha com a avó, que a avó abraçava ele, que a avó era carinhosa, levava ele para aguar as plantinhas e que ela tinha falecido. E quando ele começou a falar a respeito da avó dele, ele começou a ter crise de ansiedade. E aí eu conversei com ele, a gente conversou, né? Terminou que a gente conversou bastante, terminou que no final ele já estava rindo, ficou bem. Ele está bem, pessoal. Depois ele ficou bem, a mãe dele falou que ele não sentiu mais nada. Mas é o que eu quero passar para vocês que são pais. Quando eu fui falar com a mãe dele, que na verdade, primeiro ele estava, né, no ambiente e eu estava lá nesse ambiente e ele começou a ter crise de ansiedade. E eu cheguei perto dele, usei a técnica, né? Acalmei ele e fiquei conversando com ele. E depois eu fui conversar com a mãe dele. E a mãe dele falou:
ele não era assim. Eu cheguei nele, eu falei, para com isso, você não é assim, você não tem esse comportamento, por que que você está tendo esse comportamento? Né? Ela foi cobrar ele, ela não procurou chegar, né, no filho e conversar, ouvir, procurar entender o que estava acontecendo, o porquê que ele estava tendo aquele comportamento. E aí eu conversei com ela, eu falei, olha, deixa eu falar para você, o seu filho, ele está sofrendo, porque ele perdeu a avó que ele amava. Então, não trate ele dessa forma. Procura um ambiente que esteja só vocês dois, um ambiente tranquilo, senta com ele, conversa com ele, mostra para ele que você está ali para acolher ele, que você ama ele, faz ele se sentir seguro com você, conversa com ele, procura entender o seu filho, ele está sofrendo e ele precisa desse momento, ele está passando por luto. E aí, depois ela falou que conversou e foi resolvido nessa situação. Por que, que eu estou falando a respeito desse assunto? Porque isso acontece, não só com luto, às vezes acontece com outras coisas. E muitas das vezes os pais julgam muito seus filhos. Às vezes fala que é frescura, que a criança está com frescura, ou que o adolescente está com frescura. E hoje em dia, pessoal, existe muitos adolescentes, até criança com depressão. Por quê? Porque a criança, ela passa pelos seus problemas, ela está triste, ou vê os pais passando pelos problemas, e a criança, ela internaliza aquilo que ela está vendo da forma dela, né? A criança, ela internaliza da forma dela. Então, nós temos que entender, né? Nós temos que saber como lidar, né? Conversar, explicar direitinho, né? Porque a criança ela é muito fantasiosa, ela vai fantasiar da forma dela, ela vai internalizar aquilo da forma dela. Então, ela precisa de um adulto para conversar, para falar, para explicar. Lembra que eu falei uma vez que o nosso inconsciente, quando não é explicado algo, quando a gente passa por algum trauma, por alguma situação, e quando não é resolvido, é guardado no nosso inconsciente. Eu já falei no outro vídeo, no primeiro vídeo, eu falei a respeito disso. Então, pessoal, nossa mente, ela precisa, né, tudo ser explicado para que a gente venha na nossa fase adulta ser um adulto tranquilo, né, saudável, né? Então, eu queria só falar a respeito, né, desse assunto. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Obrigada.